Fala, fiel. O Corinthians já sabe quando vai encarar o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil e a grande notícia, que animou a torcida, é que o Timão vai decidir o confronto em casa, diante da nação alvinegra na Neoquímica Arena. E olha, quem conhece o Corinthians sabe o quanto isso pesa. Jogar o segundo jogo em Itaquera é diferente. A atmosfera muda, o time cresce e o adversário sente o peso do estádio. É aquele caldeirão pulsando, empurrando o time até o último minuto. O Corinthians sempre foi um time de alma, de superação, e decidir em casa é ter a chance de transformar qualquer dificuldade em combustível. E o curioso é que, durante o sorteio, deu para perceber na expressão do técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, que ele não curtiu muito essa ideia, não. Ele queria decidir em casa, mas agora vai ter que lidar com o inferno que é a Neoquímica Arena em jogo decisivo. E o torcedor corintiano, claro, comemorou essa definição. Porque jogar o segundo jogo em casa é algo que sempre deu sorte para o Timão nos últimos anos. É lá que o time costuma reverter placares, segurar resultados e escrever capítulos marcantes. O foco agora é total nessa semifinal contra o Cruzeiro. E é bom a torcida entender que não adianta ficar falando de final, de Maracanã, de Flamengo ou de Fluminense. O que importa agora é o Cruzeiro. O Corinthians precisa jogar com o pé no chão, com a cabeça fria e o coração quente, como sempre. O confronto entre Corinthians e Cruzeiro, aliás, tem cheiro de decisão antecipada. São dois times que, historicamente, crescem em mata-mata. É jogo de camisa pesada, de tradição e de história. Para muita gente, quem passar dessa semifinal tem tudo para levantar a taça. Mas não dá para cravar nada, né? Futebol é imprevisível. O Cruzeiro vive uma boa fase no Brasileirão, mas mata-mata é outra história. O Corinthians pode até estar cercado de críticas e desconfianças, mas quando chega esse tipo de confronto, parece que o time se transforma. A energia muda. O Dorival Júnior conhece o caminho da Copa do Brasil, é um técnico copeiro, e o elenco sabe que esse é o tipo de jogo que pode mudar a temporada. O Corinthians tem um histórico interessante jogando o segundo jogo em casa. Foi assim em várias classificações recentes, quando o time virou resultados e mostrou força diante da Fiel. A gente lembra daquela classificação épica contra o Atlético Mineiro, com aquele golaço do Roger Guedes em 2023, e até do confronto contra o São Paulo, quando o time fez um grande primeiro jogo. Claro, nem sempre deu certo, mas é inegável que a força de Itaquera nos momentos decisivos faz diferença. A verdade é que o Corinthians parece outro time quando sente o apoio da arquibancada. Mesmo quando a fase não é boa, o estádio empurra. O adversário sente. E contra o Cruzeiro, que é um time competitivo, disciplinado e com bom elenco, o fator casa pode ser determinante. A torcida vai lotar o estádio, cantar os 90 minutos e fazer o que sempre faz, ser o 12º jogador. E olha, o Cruzeiro não é qualquer adversário. É um clube com história, com títulos, com camisa. Mas se tem um time que sabe lidar com pressão e com grandes desafios, é o Corinthians. O Dorival Júnior conhece bem esse tipo de jogo e sabe que precisa montar uma estratégia inteligente para sair vivo do Mineirão e resolver tudo em casa. A ideia é segurar o ímpeto dos mineiros no primeiro jogo e trazer a decisão para o caldeirão de Itaquera, onde o Timão costuma crescer. Agora, uma coisa é certa, o Corinthians não pode se distrair com a conversa de final, de enfrentar Carioca, de Maracanã. Isso é papo para depois. O foco tem que ser total no Cruzeiro. Cada treino, cada detalhe tático, cada ajuste no elenco vai contar. O Dorival tem experiência e sabe que semifinal é o tipo de jogo em que o menor erro pode custar caro. E o torcedor também sabe, não existe jogo fácil. Falando de bastidores, o Corinthians também está se movimentando fora das 4 linhas. O clube trabalha com prazos para fechar um novo patrocinador master e também busca parceiros para os direitos de nome da Neoquímica Arena. A diretoria fixou uma data para receber propostas, que deve girar em torno de meados de novembro. O objetivo é aumentar a receita e reposicionar o clube financeiramente, mirando valores bem maiores do que os contratos atuais. Hoje o Corinthians recebe pouco mais de 100 milhões de reais por ano como patrocínio master, mas quer algo na casa dos 200 milhões. E não é exagero, não.
A marca Corinthians é gigante. O clube tem uma das maiores torcidas do país e uma exposição que vai muito além do campo. Basta olhar os números de audiência e engajamento. É natural que o clube queira valorizar o que representa. A diretoria enviou um material de apresentação para empresas interessadas, detalhando valores, tempo de contrato e as contrapartidas que o clube oferece. A ideia é mostrar o potencial de retorno e fechar acordos que estejam à altura da grandeza do Timão. O mercado sabe que o Corinthians, mesmo em meio a crises e altos e baixos, é uma das marcas mais poderosas do futebol brasileiro. Enquanto isso, dentro de campo, o elenco vai se ajustando. O time vem de boas atuações recentes e alguns jogadores começam a recuperar o ritmo. O Dorival vem tentando dar mais consistência ao meio-campo e encontrar o equilíbrio entre juventude e experiência. Jogadores como Garro, Memphis e Yuri Alberto são peças fundamentais para o estilo de jogo do técnico, e o torcedor sabe que, em partidas decisivas, eles aparecem. A semifinal promete ser um confronto cheio de tensão, técnica e emoção. O Cruzeiro tem um elenco competitivo e vive uma fase de confiança, mas o Corinthians carrega consigo algo que pesa mais do que qualquer tática, a mística da Fiel. Em mata-mata, o Corinthians joga com o coração, e isso, muitas vezes, é o que decide. Os torcedores já estão ansiosos, fazendo contas, lembrando das grandes viradas, das noites épicas em Itaquera. E não é para menos. A Copa do Brasil sempre teve um sabor especial pro Corinthians. O título representa muito mais do que um troféu, é uma afirmação de força, de tradição e de que o clube continua grande, mesmo diante das dificuldades. E ainda tem a questão dos bastidores com os jogadores. O caso de José Martins, que havia sido afastado por faltar a treinos sem justificativa, foi resolvido internamente. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, confirmou que tudo foi conversado e o atleta segue nos planos do time. Dorival Júnior também falou sobre o assunto e deixou claro que conta com o jogador, mas quer todos focados e comprometidos. Outro ponto importante é a recuperação do goleiro Hugo Souza. O departamento médico monitora a evolução dele diariamente, e o Corinthians espera tê-lo 100% disponível o quanto antes. A equipe médica trabalha com cautela, mas o ambiente é de otimismo. O jogador vem respondendo bem ao tratamento e deve voltar a ser opção em breve. A verdade é que o Corinthians está num momento de expectativa. Dentro e fora de campo, há muito em jogo. A semifinal da Copa do Brasil pode recolocar o time em destaque nacional, trazer confiança e impulsionar uma retomada. E o torcedor, que nunca abandona, sabe que o caminho é difícil, mas acredita. Porque o Corinthians é isso, raça, superação e fé até o fim. E o clima dentro do Corinthians está daquele jeito. Todo mundo sente que essa semifinal contra o Cruzeiro pode mudar o rumo da temporada. É um jogo que vale muito mais do que uma vaga na final. Vale moral, confiança, representatividade. O Dorival Júnior sabe disso melhor do que ninguém. Ele é um técnico experiente, acostumado a grandes desafios, e tem conseguido resgatar a competitividade do elenco. O time parece mais concentrado, mais consciente do que precisa fazer dentro de campo. E quando o Corinthians joga com essa energia, com essa sintonia entre elenco e torcida, é difícil segurar. A preparação para o primeiro jogo no Mineirão vem sendo tratada como uma verdadeira final. A comissão técnica quer o time compacto, sem dar espaço, explorando os erros do adversário e aproveitando as transições rápidas. O Cruzeiro é um time bem organizado, que marca forte e gosta de trabalhar a bola, mas o Corinthians pode se beneficiar do contra-ataque. Com jogadores velozes e habilidosos, como Garro e Memphis, o Timão tem tudo para surpreender. Yuri Alberto, que costuma crescer em jogos grandes, deve ser peça fundamental. Ele é aquele atacante que incomoda o tempo todo, briga por cada bola e sabe decidir. E o torcedor lembra bem de quantas vezes ele foi decisivo em mata-mata. O Corinthians, nos últimos anos, aprendeu a viver de momentos assim, quando ninguém acredita, o time cresce e mostra que tem camisa. É isso que o torcedor espera ver de novo agora. E não dá para deixar de lado a importância da torcida. Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians sempre leva um mar de gente. No Mineirão,
a Fiel vai estar presente, empurrando o time e cantando o tempo inteiro. É impressionante como o Corinthians consegue transformar qualquer estádio em uma extensão da Neoquímica Arena. É como se o time ganhasse força só de ouvir aquele grito ecoando: "Vai, Corinthians!". Mas a grande aposta mesmo está no segundo jogo. A Neoquímica Arena deve estar lotada, pulsando, como sempre. A expectativa é de um daqueles jogos em que a torcida empurra até o último segundo. A história mostra que quando o Corinthians joga em casa, com o apoio da Fiel, o impossível se torna possível. Basta lembrar de confrontos recentes, de viradas improváveis e de noites mágicas em Itaquera. Esse é o cenário que o Dorival quer repetir. O treinador, aliás, tem se mostrado muito atento ao ambiente interno. Ele sabe que a união do elenco é fundamental. O caso do José Martins serviu como um lembrete para o grupo. Não dá para vacilar, não dá para perder foco. O Corinthians precisa de todo mundo comprometido. E Dorival é daqueles que cobra, que conversa, que não deixa o vestiário se perder. Isso tem feito diferença. O clima nos treinos é mais leve, mas também mais sério. Todo mundo entende o tamanho do desafio. E enquanto o time se prepara dentro de campo, fora dele o Corinthians trabalha para se reestruturar financeiramente. A busca por um novo patrocinador master e pelos direitos de nome do estádio é uma prioridade. O clube quer aproveitar o peso da marca e transformar isso em receita. A diretoria sabe que precisa de estabilidade financeira para seguir competitiva. E o prazo dado para as empresas apresentarem propostas mostra que o clube está organizado e ciente do seu valor. Hoje o Corinthians busca acordos que valorizem sua grandeza. A Neoquímica Arena é um dos estádios mais modernos do país, e associar uma marca a ela é sinônimo de visibilidade nacional. O mesmo vale para o patrocínio Master, estampado na camisa mais icônica do futebol brasileiro. O torcedor pode até não perceber o impacto disso de imediato, mas cada negociação dessas representa investimento em elenco, em estrutura, em futuro. E o futuro, no caso do Corinthians, passa por essa semifinal. Porque uma classificação para a final da Copa do Brasil muda tudo. Muda a confiança do time, muda o humor da torcida, muda o ambiente interno. Uma vitória sobre o Cruzeiro pode marcar o renascimento do Timão na temporada. O elenco sabe disso, e o Dorival também. Por isso, cada treino, cada conversa, cada detalhe vem sendo tratado com cuidado. O treinador tem falado muito sobre mentalidade. Ele quer o time focado, equilibrado e com sede de vitória. Quer ver o Corinthians com a cara do Corinthians, brigador, intenso e determinado. O técnico entende que, mesmo com limitações, o grupo pode fazer história se jogar com entrega. E é isso que o torcedor espera, ver o time lutando por cada bola, suando a camisa e mostrando respeito à tradição do clube. O Cruzeiro vem forte, não há dúvida. É um time competitivo, bem treinado e com bons nomes. Mas quando o Corinthians entra em campo, a história pesa. A camisa alvinegra tem um peso que poucos suportam. O adversário pode estar em boa fase, pode vir confiante, mas quando o jogo começa, o coração corintiano fala mais alto. É aquela energia inexplicável que faz a diferença. E tem mais. Jogadores como Cássio e Fagner sabem o que é decidir. Eles já viveram de tudo com essa camisa. São líderes dentro e fora de campo, e a presença deles é fundamental. Cássio, por exemplo, conhece a pressão, sabe lidar com grandes momentos e é aquele tipo de jogador que cresce quando o time mais precisa. Ele é um símbolo dessa força corintiana que nunca se apaga. O torcedor pode esperar emoção do início ao fim. A semifinal promete ser daquelas que ficam na memória. Dois gigantes do futebol brasileiro, um confronto equilibrado e um prêmio gigantesco em jogo. O Corinthians entra com a alma, com o coração, com o apoio de uma nação inteira. E o Cruzeiro vai ter que suar muito se quiser segurar o timão dentro da Neoquímica Arena. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que começou como um sussurro nos bastidores do futebol paulista ganhou força nas últimas horas e promete agitar o mundo esportivo. Fontes próximas ao clube e empresários ligados ao setor financeiro revelam que Pablo Marçal,
conhecido por sua presença midiática e incursões em diferentes negócios, estaria prestes a assumir uma postura jamais vista no futebol brasileiro: quitar todas as dívidas do Corinthians. Sim, todas. O rumor, ainda não confirmado oficialmente, circula com intensidade entre torcedores, jornalistas e analistas do mercado esportivo, deixando todos com um pé atrás e outro ansioso. Segundo o burburinho, a movimentação teria sido motivada por um encontro sigiloso entre Marçal e membros da diretoria alvinegra. O empresário, que já demonstrou interesse em investimentos de grande impacto social e esportivo, teria ficado impressionado com a história e a torcida do Corinthians, decidindo que uma injeção financeira maciça poderia não apenas salvar o clube de uma crise estrutural, mas também colocar seu nome entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. O valor total das dívidas, que envolve impostos, credores e contratos antigos, é considerado astronômico, e a simples ideia de alguém assumir essa responsabilidade deixou até os mais céticos do setor boquiabertos. Nas redes sociais, torcedores alvinegros não economizam nas especulações. Hashtags como #Marçal no Corinthians e #Fim das dívidas viralizam a cada hora, enquanto grupos de WhatsApp fervem com mensagens sobre possíveis mudanças no elenco, contratações e até mesmo no comando técnico. Se for verdade, é como se o Corinthians tivesse ganhado na loteria sem precisar comprar bilhete, escreveu um fã-clube, enquanto outro se perguntava se Marçal viria também com planos para a base e projetos sociais ligados ao clube. Apesar do entusiasmo, há quem alerte sobre os riscos: nada disso foi oficializado, e não é raro ver rumores desses crescendo sem fundamento no futebol brasileiro, pondera um jornalista esportivo, lembrando episódios passados de promessas milionárias que não se concretizaram. Ainda assim, a especulação só aumenta a tensão sobre o empresário e o clube, criando uma aura de mistério e expectativa que alimenta discussões em bares, emissoras e fóruns especializados. Se a história se confirmar, o impacto vai muito além das finanças. Significaria uma revolução na forma como clubes brasileiros lidam com suas dívidas, colocando Marçal em posição inédita no cenário esportivo nacional. Até lá, resta ao torcedor do Corinthians segurar a ansiedade e acompanhar cada rumor com aquele misto de esperança e incredulidade que só o futebol consegue provocar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!